Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, Paulo Porto, técnico de futebol, dos bons, né? E estaremos conversando muito sobre futebol nesse dia em que o Internacional pode, aleluia, né? Assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas sabe como é que é, né? Não dá para contar com o ovo, o Internacional vai ter que jogar bola. O Paysandu, mais recentemente, tem conseguido bons resultados fora de casa. O Paysandu ainda está ali no meio da tabela, mas lutando ainda por coisa melhor. Na verdade, o Paysandu tem 27 pontos, está mais para baixo do que para a metade da tabela e para cima. Então, o Paysandu quer se livrar do fogo do inferno. O Paysandu já esteve na Série C, onde está o Remo, que é seu concorrente lá em Belém do Pará. Então tem todos esses ingredientes, mas tem acima de tudo a presença da torcida do Internacional. Nós já temos cerca de 20 mil pessoas neste momento, ou nos arredores do Beira-Rio, ou já entrando no Beira-Rio. O jogo é apenas às 9h30 da noite, mas você que está pensando, sai ou não sai de casa, ainda tem possibilidade de entrar no Beira-Rio, claro que com os ingressos um pouco mais caros. Você que garantiu o ingresso pela internet, vá ao Beira-Rio, porque hoje é dia do Internacional assumir a liderança. A conquista do título da Série B, para muitos não vale nada, para mim vale, porque eu acho que o Internacional entrar lá na frente na Copa do Brasil do ano que vem, a conquista da Série B, melhor dizendo, entraria lá na frente na Série B, em 2018, só isso já é um alento para o torcedor do Internacional. Aí seriam duas conquistas, a da Série B, que é o que o Inter tem. Não adianta, o Internacional está na Série B, já sofreu o pênalti, já sofreu o castigo. Então, se for campeão, melhor. E o outro prêmio, além do título, do caneco e tal, claro, vai fazer escândalo, comemorar 3 dias, mas é chegar lá na frente na tabela da Copa do Brasil, lá nos enfrentamentos da Copa do Brasil, já entra direto nas oitavas de final, coisa que, por exemplo, aconteceu com o Atlético Goianiense nesse ano. O Internacional escala pela 5ª vez o mesmo time, repete a escalação pela 4ª vez, né? Porque primeira vez, segunda vez, terceira vez, 4ª vez, 5ª vez consecutiva que o Internacional está escalando o mesmo time, é aquele que o torcedor já meio que decorou. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, a dupla de zaga que vai se afirmando com Klaus, Vitor Cuesta e o Wendel na lateral, é 4-1-4-1, né? Rodrigo Dourado, pelas extremas, o Potker e o Sacha, e mais centralizados, Edenilson e D'Alessandro, na frente o Leandro Damião, que fez apenas um gol desde que retornou para o Internacional. No entanto, todo mundo ressalta a sua importância. Ontem aqui o Roberto Melo ressaltou a importância, o Guto ressalta a importância, os cronistas esportivos ressaltam a importância, porque o Leandro Damião tem sido ativo, tem participação nos jogos, tem entrega nos jogos, voltou com outro tesão em relação àquele Leandro Damião, que se espedaçou já na saída do Internacional, foi muito mal no Santos, foi mais ou menos bem no Cruzeiro, foi mal no Flamengo, enfim. Leandro Damião está tentando recuperar o lugar que é seu ao sol. Esse é o Internacional, que pode contar com o maior público do ano no Gigante da Beira-Rio. Quer dizer, o Internacional deve, hoje, contra o Paysandu, com uma vitória, assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Internacional ganhando, porque o América já jogou, já empatou com o Criciúma, o Internacional será líder da competição. Bom, em relação ao Internacional ainda, contra o Atlético Mineiro, no meio da semana, o Internacional deve poupar alguns jogadores titulares. E muito particularmente, 3 deles, que são, ou por um motivo ou outro, os que têm maior necessidade. O Wendel, que já jogou muito, o Dourado, que já jogou muito, que eu falo em quantidade, né? Porque muito ninguém jogou ainda no Internacional, né? Ninguém. Só o Klaus que está fazendo gol de cabeça aí. E o D'Alessandro, que é um senhor, né? Tem 36 anos e precisa ser poupado a todo momento para não estourar. A celeuma D'Alessandro renova, não envolve o D'Alessandro, porque ele não está com pressa. O D'Alessandro sabe
que não precisa assinar pré-contrato com outro time. Se ele, no final do ano, não acertar com o Internacional e quiser continuar jogando, vai ter fila querendo contratar o D'Alessandro. Então, nem o Inter tem pressa e, pelo jeito, nem o D'Alessandro tem, porque ambos têm o mesmo objetivo, fazer que o Internacional retorne para a Série A. Vamos para o Grêmio? Bom, o Grêmio tem algumas boas notícias. O Thierry está voltando. E é uma esperança nova para a defesa, porque há uma implicância no Grêmio com o Bressan e realmente em momentos decisivos ele não corresponde à expectativa. Não foi tão mal contra o Cruzeiro, mas fica a marca negativa do Grêmio não ter classificado para mais uma decisão. O Grêmio queria buscar o 6º título dessa competição, agora assiste o Cruzeiro decidindo contra o Flamengo. O Flamengo pode chegar ao 4º título e o Cruzeiro pode encostar no Grêmio. Então a torcida do Grêmio certamente vai torcer pelo Flamengo na decisão desta Copa do Brasil em 2 jogos. Aí o Grêmio vai continuar sendo recordista em conquistas na Copa do Brasil. Copa do Brasil que daria a vaga direta para o Grêmio na fase de grupos na Taça Libertadores da América. O Grêmio estará na próxima Libertadores da América. Ou com o título da Libertadores, que agora faltam 6 jogos para o Grêmio conquistar, quer dizer, está pertinho. O Grêmio, dia 13 de setembro, joga a primeira contra o Botafogo lá, depois joga aqui, o jogo de volta na Arena. Desta feita, a decisão é em casa, mas o Grêmio contra o Botafogo ainda é muito distante. Antes de jogar contra o Botafogo, o Grêmio está de folga nesse final de semana, joga no dia 30 contra o Cruzeiro e pode ter aí até o time reserva do reserva, que é o grupo de transição, e pode nem ser treinado pelo Renato e nem pelo auxiliar Alexandre Mendes, pode ser treinado pelo Endres, que é do grupo de transição. Então, o Grêmio contra o Cruzeiro não será nem reserva, pode ser um time completamente alternativo e até o grupo de transição. Depois o Grêmio joga contra o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro, jogo para recuperar o fôlego. O Grêmio que pode ficar nesse final de semana 13 pontos, uma loteria esportiva atrás do Corinthians, se o Corinthians ganhar em casa do Atlético Goianiense. Lembrando que o Corinthians perdeu em casa a última para o Vitória, depois se recuperou, a última que jogou em casa, depois se recuperou ganhando um gol de chiripa do Jô, da Chapecoense em jogo atrasado, abriu 10 pontos e agora pode abrir 13, porque o Grêmio tem uma partida, vai ficar com uma partida a menos, que é essa contra o Sport Recife, embora o Santos vá jogar, e se o Corinthians tropeçar, o Santos pode encostar no Grêmio e aí se aproximar um pouco mais do Corinthians. Então, secar o Corinthians é a missão do Grêmio neste final de semana. Então, a sequência: dia 30, Cruzeiro, dia 2, Sport Recife, dia 10, Vasco da Gama, quando o Grêmio aí sim deverá ter um time reserva. O Grêmio joga dia 10 no Rio e dia 13 no Rio contra o Botafogo. Já dei uma sugestão hoje ao meio-dia que já fique lá, já leve uma delegação só, coloca time reserva, deixa os titulares no banco e, se precisar, entram no decorrer da partida contra o Vascão, que hoje apresentou o seu novo técnico, Zé Ricardo, que prometeu viver 24 horas o Vasco para tentar tirar o Vasco do atoleiro. O Barcelona anunciou a contratação do Dembélé por 392 milhões, o jogador assina por 5 anos e a cláusula de rescisão chega a 400 milhões de euros, 1 bilhão e 400 milhões. Bem, aproveitando aí, jogos de hoje, daqui a pouquinho, já vai começar. Ceará e Náutico, Juventude seca o Ceará e o Náutico está se recuperando. Paraná e Juventude, Juventude precisa pelo menos empatar e, se quiser ficar entre os 4, terá que ganhar o seu jogo. Internacional e Paysandu, jogo das 9h30. 7h15, Ceará e Náutico, 8h30, Paraná e Juventude e 9h30, Internacional contra o Paysandu. Na Série A, amanhã tem Fluminense e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense, hora de secar o Coringão, o jogo do Corinthians, às 19 horas, o Flusão do Grande Abelão, no Clássico Carioca contra o Vasco, às 16 horas. Neste sábado, pela Série B, tem Vila Nova e ABC, Oeste e Boa, Santa Cruz e CRB, Figueirense e Guarani, Luverdense e Londrina. E no domingo, pela Série A, tem Bahia e Botafogo, Flamengo e Atlético Paranaense, Palmeiras e São Paulo, Ponte Preta e Atlético Mineiro, Avaí e Chapecoense, Cruzeiro e Santos.
E na segunda-feira tem Coritiba e Vitória às 8 da noite. Nesse final de semana não teremos o jogo das 11 horas da manhã. Para você ficar em completa sintonia durante o final de semana para fazer a torcida corretamente dos times que envolvem o seu sentimento clubístico, aí vai a classificação dos melhores e piores da Série B e depois dos melhores e piores da Série A. Por quê? Porque hoje joga o Internacional, por isso começo pela B, bem explicadinho, nos mínimos detalhes, para ninguém ficar chateado comigo. E o Grêmio nem joga nesse final de semana. Mas aí vai. América Mineiro pode ser superado pelo Inter se o Inter ganhar o seu jogo. Se o Inter empatar, o América seguirá líder. O América tem 41, o Inter tem 39. Depois vem Vila Nova com 35, Ceará e Juventude com 34, Guarani, Paraná e Boa, mais o Criciúma com 31. A rigor, estes lutam pelas 4 vagas. Lá embaixo, lutando para não cair, começa com Goiás, 25. Luverdense, 24, se salvando. Caindo, Santa Cruz, 23. Figueirense, 21. Náutico, 16. ABC, Náutico, 17. ABC conseguiu ficar na lanterna com 16, quando tomou 3-0 do Internacional na semana passada. Bem, na Série A, como eu disse, Corinthians tem 50, pode chegar a 53, Grêmio tem 40 e o Santos tem 37. O Santos pode encostar no Grêmio, ficar 40-40. O Santos perderia ainda para o Grêmio no número de vitórias, encosta no número de pontos. Se ganhar o seu jogo, o Santos tem 37. O Palmeiras tem 33, o Flamengo tem 32. Esses são os 5 primeiros. Depois, lutando por outras 2 vagas. Cruzeiro, 30. Atlético Paranaense, 30. Fluminense, 30. Lá embaixo, lutando para não cair, para não ser um dos 4. Vamos começar com quem tem 25 pontos. Chapecoense e Vasco da Gama. Só 2 de poupança em relação aos que estariam caindo. Vê que o São Paulo ganhou esses tempos, depois voltou a perder, e agora está de novo na zona. Entra na zona e sai da zona. Entra na zona e sai da zona. Isso é um pepino. Muita gente sabe que isso é complicado, não é? Bom, São Paulo, que entra na zona e sai da zona, é o primeiro que estaria rebaixado com 23. Vitória, 22, Avaí, 22, Atlético Goianiense, 15, Chapecoense e Vasco tem 25, tem 2 pontos de poupança. Daqui a pouco tem muito mais Cadeira Cativa e o bom debate. Estamos de volta. Aproveitei para dar uma maquiada, que foi ligeirinho, mas já passei um pozinho, estava muito vermelho. É que, sabe que está um calorão dos diabos, né? Parece que ficou mais quente depois que anoiteceu. Então, é uma boa chance, é o que eu dizia há pouco aí, de todo mundo ir ao Beira-Rio. Nós vamos dar um recado da Frigigold aí, porque também o Léo vai lá para o Beira-Rio. O Léo ele vai vender panela hoje lá, né? Não, tô brincando, né? Quando a gente fala em vender panela, é porque quando os caras enxergam ele, dizem assim, reserva uma para mim, porque está terminando o estoque, né? Já estão pedindo de conjunto. Já estão pedindo, 4003-4220, o telefone está aí na tela. O Léo está aqui, eu já falei dos nossos convidados, só vou mostrar os nossos convidados antes aqui. O Paulo Porto, que todo mundo já conhece. Já está aqui nas panelas, tá bem, então depois eu mostro os convidados. O senhor vai bem, seu Léo? Vou bem, graças a Deus. Vai vender todos os conjuntos, está terminando o estoque, vem aí um novo carregamento. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando novo, mas tem bastante ainda, você pode comprar, pode adquirir dessas panelas maravilhosas para cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família. Hoje não tá frio, não tá chovendo, mas não quer dizer que você não pode preparar aquela pipoca na Frigigold aí sem a necessidade de colocar óleo. Nada de óleo. Nós vamos chamar as imagens aí, meus amigos, você vai ver agora que qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento nós preparamos aí nessas panelas sem a necessidade de colocar o óleo. Tu tá vindo já, viu, Maurício? Você vai preparar carne, frango, peixe... Mais uma? Mais uma. Mais uma encomenda. O Maurício está revendendo. Tá revendendo. Ele compra uma por semana? Eu acho que ele quer abrir uma concorrência aí.
Passo pra minha avó, que já usa com qualidade. A minha mãe já comprou Frigigol. Tá, e o Todo cara, mundo. nós vamos criar tipo aqueles negócios de milhas. Quanto mais o cara compra e indica, vai ganhando mais desconto. Mas o cara vai ganhar desconto. Vamos inventar Com esse negócio. certeza. O programa de milhares da Frigol. Barzinho, Programa de barzinho que ele tem, fidelidade. se tiver 5 carimbos. É verdade. Olha as imagens aí, ó, meu amigo. Você prepara qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de cozimento sem usar óleo. Pode pegar o telefone, vai ligando já no 40 03 42 20. 40 03 42 20. Se você quer ter uma saúde aí muito mais saúde, desculpa, do que você tem hoje em dia, que continua comendo aquela grande quantidade de óleo, você está com colesterol alto, está com diabetes, pressão alta, você que não pode mais consumir alimentos gordurosos, já recebeu do seu médico a ordem para parar com óleo na alimentação? Então você tem que ter essas panelas maravilhosas na sua cozinha, onde você prepara qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem óleo. Meus amigos, hoje nós vendemos para todo o Brasil todo está usando a Frigigold em casa, já. Nos 4 cantos do nosso país, aí as pessoas têm a Frigigold, já estão usando, estão eliminando o óleo, e são diversos tipos de alimento que o pessoal faz. Aipim, mandioca, macaxeira, muqueca, em um estado. Tem garantia as panelas? Tem garantia de 2 anos, Então é o seguinte, ó, aonde você... Quanto é que dura em média uma panela? 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu tenho desde a primeira. Não, isso já faz mais de 10 anos, né, Rec? Agora, tem gente que tem essas panelas aí, já passou de geração para geração, então você que está nos assistindo em casa, quer ter um produto de qualidade aí na sua cozinha, quer ter essas panelas maravilhosas, você vai garantir 2 anos de garantia. Você só vai começar a pagar depois que receber o produto em casa, nada de comprar antecipado, e ainda comprou, tem brinde surpresa e um super desconto. Só que é o seguinte, ó, tem 1, 2, 3, 4. Você pode comprar uma por vez? Pode, mas o desconto maior é para comprar as 4 agora. E nesse caso do Maurício, por exemplo, compra uma por vez, porque é munheca. Enquanto ele chora, eu vendo o lenço. Mas em todo caso, ele compra uma por vez. Ele vai acumulando descontos? Com certeza. Vocês têm lá o cadastro? Com certeza. Quando o cara chegar na quarta... Não, quanto mais compra, mais ganha desconto. Tá. Então, se você quer ter um desconto bom agora, quer depois adquirir, comprar aí de presente para mãe, para avó, não tem problema, você vai ligar agora no 40 03 42 20, amanhã mesmo nós entregamos na sua casa. Comprar as 4 numa tacada só. O desconto é muito maior, o desconto no conjunto ele é maior, então pega o telefone e vai ligando agora, 40 03 42 20, tem um super desconto esperando você, telespectador do Cadeira Cativa, que nos dê um toque agora. Entrega amanhã já? Amanhã sim, Ah, para bom. quem mora na Grande Porto Alegre. Mas também nós entregamos em todo o Brasil, aonde você está nos assistindo agora via site da Ubra e Facebook. Então liga agora, 40 03 42 20, 40 03 42 20. Para os Colorado hoje tem desconto maior ainda, Rec. Muito bem, valeu. Bom jogo lá no Beira-Rio. Valeu. Vai vender fiado lá? Tá. 12 vezes no cartão. 12 vezes o cartão. Fiado. Bom, o Alexandre Maier está lá, conselheiro do Grêmio. Muito triste, né? Porque o Grêmio acabou sobrando na competição que mais se desenhava para o Grêmio ganhar. Eu recebi uma mensagem hoje do Darley, que muita gente recebeu no WhatsApp, lembrando 1995, quando o Grêmio perdeu para o Corinthians. É verdade. Né? Só que o Grêmio acho que tinha sido campeão da América antes, ou não? Não, o Grêmio... Bom, Corinthians, boa noite. Rec, Maurício, Alexandre. Paulo. Boa noite. Paulo Porto também está aqui. É que eu já tinha anunciado você, só não tinha mostrado. Tá aí, Tá agora bom, sim. tá bem. E antes já estava a câmera voltada aqui para a Frigigold. Mas então, Rec, sempre um prazer estar aqui de novo com vocês aqui no Cadeira Cativa. O Grêmio perdeu aquela final antes de ganhar o título de 95. Ah, então. Porque a Libertadores normalmente termina em agosto. Exato. E naquela época a Copa do Brasil era só no primeiro semestre. Terminou ali por junho, julho, o Grêmio perdeu a final para o Corinthians. Gol Perdeu do Marcelinho Exatamente. Carioca e o técnico era o... Nelson Batista, eu acho. Não era o Nelson Batista. Era o... Luxemburgo, então. Não, um jogador ex-jogador do Cruzeiro e do Corinthians. Já vou me lembrar. Ah, O jogo foi 21 de junho. de eu 95. lembro. Eu estava nesse jogo, inclusive, lá no Técnico Estádio Olímpico. Eduardo Amorim. Eduardo O Amorim. Eduardo Amorim, é verdade. Bom meia. É verdade. Um frio O danado. Eduardo esse Amorim jogo. não tem 50 anos, acho ainda. Tem 50 anos. Não, é um pouquinho, eu acho que é um pouquinho mais. Não, É? um pouco mais porque... Ele jogou na eu me década lembro- de 70, 80. Ele jogou com o Tostão ou não? Ele jogou depois do Tostão. Depois, um pouquinho depois, né? Eu acho que ele era júnior na época do Tostão. Eu acho que aí é 60, tranquilo. Será? Não. claro. Não, o Eduardo Amorim não tem 60.
Eu tenho 65, eu sou quase da geração do Falcão. Mas tu já ali. era dono do Banco do Brasil na época que tu começou a treinar. Não. Se não tem, tá perto, né, O Paulo? maior acionista Não do falta Banco muito. do Brasil está aqui, Paulo Porto. Você é dono da Previ, né? Assim fosse. Paulo Porto mandava lá no Banco do Brasil, sabia? Claro, Todos os fazendeiros da região iam lá tirar papagaio, era com o Paulo Porto. Eduardo Fernandes Amorim nasceu em 30 de novembro de 50. Ó. 66 vai fazer 67. Pô, então ele é da era do Falcão. É mais Claro, veterano que o Paulo. claro. O Paulo tem razão. Pois né? é. Vai, Era aí nessa é- época aí. Aí é que eu vejo que eu tô ficando velho. Quando eu Eu vi esse ouvia, cara jogar, pô. quando viu eu ele juvenil? ouvia os teus comentários dos jogos do grande time do Vai Inter tomar. e Cruzeiro daquela época. Meu amigo, tu vai tomar cartão. O REC é novo, mas é novo há muito tempo, né? Tá bem. Mas REC, eu lembro bem desse jogo, que eu estava no Estádio Olímpico, na arquibancada do Estádio Olímpico, né? Coisa que fiz muito nos anos 90, inclusive. Foi assim, foi um jogo muito difícil e tal, mas o Grêmio já era um bom time de futebol, já tinha uma liga de bom time, mas ainda era um time em formação, não era exatamente um time afirmado, que é a lembrança que a gente tem hoje do time de 95, né? Na época era um time recém-montado no início daquela temporada, né? Que depois, inclusive, acho que pouco mais de um mês daquela final, foi ganhar o Campeonato Gaúcho com o famoso Banguzinho, lá com aquele Grenal que o Grêmio ganhou de 2-1 no Olímpico, com um time misto e tal. E logo em seguida ganhou a segunda Libertadores da América em 95, né? Mas naquela ocasião o Grêmio não tinha ganho nenhum desses dois títulos ainda. O Grêmio era o atual campeão da Copa do Brasil, mas o time que ganhou em 94 era outro time, com outro treinador, já com o Filipão, mas com outra formação. Isso aí e tal. serve, né, Paulo Porto, para animar o torcedor, para trazer Exato, estatística, que claro. já quando parece que dá tudo errado, é que aí mesmo É. que dá tudo certo. O Internacional em 2006, o Abelão parecia que tinha perdido a mãe quando perdeu o campeonato pro Grêmio. O Abelão perdeu Grande há pouco Pedro tempo. Júnior, gol de nuca, hein? Gol de nuca. Coisa mais o linda. Inter com o Fernandão, com o Tinga, com o Escambau. Mas aquele... boa noite, Rec. Boa noite. Obrigado Aí, pelo o Paulo convite Porto aí. o Paulo Porto trabalhou com o Mano Menezes, sabe que o Mano Menezes é traiçoeiro. E aí, depois o Inter foi campeão da América e campeão do mundo. Mas aquele campeonato ali, se a gente fizer uma análise de tudo que aconteceu nos dois jogos, aquele campeonato ali foi o campeonato do treinador. Eu acho que ali o Mano ganhou o campeonato pro Grêmio. Pela estratégia que adotou no primeiro jogo, surpreendendo o Abel, colocando aqueles dois laterais do lado, né, tipo aquelas duas linhas de 4, surpreendeu o Abel e no jogo seguinte, eu não sei se machucou alguém do lado esquerdo, se não me engano, alguém ali, não sei. Ele botou o Lúcio. Ele passou a semana toda dizendo que não ia poder repetir Lúcio porque tinha perdido o jogador. E ele repetiu, aí eu acho que ele botou aquele carequinha, como é o nome dele? Alessandro? Não, Alessandro do lado no primeiro esquerdo. Grenal. Marcelo, não é Marcelo? Oliveira. Não. Não é o Marcelo Oliveira. Ele jogou no Criciúma agora há pouco tempo. Meia. Tal. Um meia, ele botou ali. E ele repetiu a formação tática que tinha dado certo. Marcelo Costa. Isso, Marcelo Costa. Pode ser. Ele repetiu a formato tático e o Abel não mudou. O Abel, pela qualidade do time, achou que mesmo assim ia ganhar. Não, o Abelão abriu mais, colocou o Tinga de centro médio, de primeiro homem, Recuou, colocou o Mossoró no time, né? E foi pra cima aí. Mas para mim foi uma vitória tática. Aquela ali foi do treinador. O treinador que ganhou aquele campeonato. E eu acho que ali foi a maior lição da vida do Abel. Porque dali pra frente ele mudou a concepção de jogo. Hoje ele segura mais o time. E ele foi lá, estudou o Barcelona assim de A a Z e o Inter marcou que feito bicho naquele jogo, né? Marcou também no Campeonato Brasileiro. Aquele ano é uma exceção dos times campeões da Libertadores da América. O Inter foi campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro. Na última rodada estava entre Grêmio e Inter. Quem iria ser o vice-campeão? O Grêmio perdeu para o Fortaleza. Porque o Internacional ficou em segundo, o Grêmio ficou em terceiro. Já jogou com as reservas também, porque daí a vaga da Libertadores já não alterava mais, já estava garantida. Isso aí. E aí, mas o Abelão tirou a grande lição. E o Mano também. E com uma boa estratégia dá para ganhar títulos quase impossíveis. Sem dúvida. E agora a situação era parecida. O Brasil inteiro, porque agora é o seguinte, vocês também diziam, não, o Brasil inteiro dizia que o Grêmio era melhor. E o Mano dizia que o Grêmio era melhor. E dizia que o Grêmio ia fazer gol. Mas e tratou de evitar que o Grêmio fizesse o gol. Eu acho assim, que o Grêmio, o time do Grêmio é um time que está num momento muito bom, né? Está jogando um futebol muito bonito e se completou com o Barrios,
porque faltava para o Grêmio alguém dentro da área para aproveitar aquela bola que não deu para jogar por baixo, porque o Grêmio, a hora que tu, pelo menos o que eu tenho visto, o Grêmio, quando um time que joga muito atrás, que aproxima muito as linhas defensivas ali, o Grêmio se atrapalha um pouco, por quê? Porque o Grêmio joga com bola por dentro, joga bola no chão, joga com penetração, com tabelas, né? Então o Grêmio se atrapalha um pouco. E o Mano fechou muito bem, tirou essa possibilidade do Grêmio jogar e jogou por uma bola, aquela história, e também aproveitou o fator local, torcida. Ele já aproveitou. A entrevista dele já começou a levar a torcida, né? Criar um ambiente para o jogo do... Gol do Ceará. Lima, aos 13 minutos do primeiro tempo. Ceará 1, Náutico 0. 37, o Ceará é o terceiro colocado, passa do Vila Nova. Resultado ruim para o Juventude, que deixa o Juventude ainda mais na obriga de encarar bem o Paraná, logo mais no jogo das 8h30. E o Lisca... E o Lisca beliscando também. O Lisca está com 31. Tá beliscando. Beliscando. E eu não quis fazer um trocadilho com o Lima. Tá bem? Tá tudo certo. Olha aqui. Não vou nem mais que era da nossa base, inclusive. Mas 1-0 para o Ceará. Então o Mano usou também o fator local que você estava falando, Paulo, e eu te interrompi. Eu acho que foi um jogo também onde o treinador teve uma importância muito grande, porque o Grêmio, de uma certa forma, pelo que eu vi, assim, o Grêmio parecia que não estava tão inspirado nesse último jogo lá, né? Em função da dificuldade que ele teve, né? Pelo esquema montado pelo Mano. Porque se deixar o Grêmio jogar, aí tu te complica mesmo. Porque o Grêmio, deixando ele executar, né, a forma dele jogar, é difícil de ganhar. Acho que eu vou te indicar lá pro Goiás. Muito obrigado. Estamos é aí desempregados. Essa, né? Uma boa barca. Essa é uma boa barca. O Goiás é um time que tem uma baita estrutura, só que tá uma confusão lá. O presidente... O presidente renunciou, né? Sérgio Rassi pediu demissão e logo depois que ele pediu demissão, já anunciaram a demissão do técnico. Significa dizer que tem alguma ronha envolvendo também o Argel, porque ele não tem nada a ver com o presidente, né? A rigor. Mas, Rec, eu ouvindo essa notícia, como eu tenho pensado muito sobre o futebol em si, o que está acontecendo, especialmente no nosso futebol gaúcho, em que os nossos times estão enfraquecidos, né? A competição do segundo semestre, infelizmente, não está legal, né? A Copinha baixou um pouco o nível, o interesse diminuiu bastante. E fica mais claro hoje que o futebol ele precisa de gestão, cara. De gestão. E certamente o Goiás é um clube grande, é um clube bem estruturado. Tem tudo, né? Eu conheço todos os campos lá, porque quando o Gainetti trabalhou lá, quando o Filipão trabalhou lá, quando o Ivo Wortmann trabalhou lá, eu não sei se o Ivo trabalhou lá. Acho que sim. Mas o Gainetti eu fui mais de uma vez, com o Filipão eu fui lá, nos jogos de Grêmio Inter, com todos os outros técnicos, eu estou lembrando desses aí porque estão na minha cabeça. Eu conheci a Serrinha, eu conheci o campo principal do Goiás. Olha... É uma estrutura, eu tive já lá na época, com o Brasil de Pelotas também. Eu tive lá com o Brasil de Pelotas e eles nos liberaram para nós treinar lá. Nós jogamos na Serrinha, né? E treinamos no CT. É um alto nível, né? Então, demonstra hoje que o produto é muito grande, é muito bom, tem uma perspectiva muito grande. Mas os clubes têm que se preparar para isso, eles têm que entender esse momento, né? E ter gestão, cara. Se tu não gerir bem um clube desse, não administrar bem... E outra, Paulo, quer ver? O Atlético Goianiense, caído pelas tabelas, mas está na Série A. O Vila Nova, que nunca chegava na frente do Goiás, está 10 pontos na frente do Goiás. Isso serve de pressão. E outra, o Argel também está escravo da estatística. 38% de aproveitamento, até anotei aqui os dados do Argel. Foram 2 vitórias em 7 jogos. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Estreou no dia 19 de julho. Um mês ele foi demitido. Eu acho que ele ficou menos tempo do que ficou no Figueirense. Mas Não menos partidas, porque no Figueirense foram 5. Mas acho que é menos tempo. Mas me faz acreditar também que tem clubes
que, vamos dizer assim, o treinador precisa ter uma característica, entendeu? Para poder se dar bem. Quer dizer, tem outros clubes que aquela maneira de treinar, aquela maneira de comportamento do cara, ele chega ali e não dá muito certo. E eu penso que essa situação do Argel aí tem muito disso, entendeu? Não encaixou bem no que é o Goiás, como é que o Goiás vê. O Goiás lembra muito o Guarani de Campinas. Eu não sei como é que está ainda o Ailê Pinheiro lá, que é o dono do Goiás. O presidente do Conselho Deliberativo. Sim, mas ele está cara de pedaço, ele tem quase 90 anos. Conheço o Ailê Pinheiro há mais de 30. Não, mas E ele já era velho quando eu conheci ele. Quer dizer, Ele que recebeu a carta de renúncia do atual presidente. Aliás, tem uma entrevista dele. O Paulo estava falando em gestão do clube, melhorar a gestão. A entrevista que ele concedeu... Ele é que manda lá. Ele é que manda. Tanto que ele... É igual o teu igual padrinho o Petralha. lá, o teu padrinho. Mas o Petralha agora está afastado do Atlético Paranaense. Mas pediu licença. o Petralha está afastado, mas ele deixou Ele deixou uma estrutura, deixou uma um estrutura, pilar. deixou Ele tá um afastado padrão. porque Ele está doente. O Petralha tá doente. Mário Celso Petralha, que é gaúcho de Cachoeira, e o Maurício Freitas trabalhou lá no Atlético Paranaense e era gurizinho do Petralha. O Ailê Pinheiro, ele Bom concedeu saber. uma entrevista para o jornal O Popular no dia 1º de agosto, falando que o Goiás é um dos poucos que não deve nada para ninguém, mas nem só isso é planejamento. O futebol envolve mais do que isso. Até acho que sim, porque eles têm dinheiro e não estão gastando Mas dinheiro muito. não é planejamento. Eles pegaram um monte de jogador que era dono do passe para economizar. E não deu certo, como dizem os técnicos, não conjugou, Não deu liga. não deu liga, não. É. Não tem, não se faz time na marra. O Inter, Não é ano Pode passado, estar tinha com um monte problema de base, nome. né? Pode estar com Não problema é na muito sua fácil. base, não está formando jogador, só veterano, tu não faz time. O Vasco tem esse problema na Série A também, né? Pega o time do Vasco, o Vasco é um time que joga com a perna pesada no segundo tempo, Mas tá o muito Vasco veterano. vira e mexe, aparece um guri e arruma dinheiro. Sim, claro, Rio de Janeiro, né? Mas é que, na verdade, a coisa não é tão simples, cara. Não é, Não é tão não é. simples. É só focar, agora vamos pegar só guri e vamos formar aqui e tal. Não é assim. Tu Tem tem que alcançar tudo, E né? fazer a tem que leitura fazer correta. tudo, tu tem que colocar a gente ali, tu tem que ter resultado também, né? Agora, o que tu não pode, o que eu acho que o maior problema que tem é tu criar uma expectativa maior daquela que tu pode alcançar, certo? Criar uma expectativa, se tu fores treinador dos times do Rio Grande do Sul, times do interior do Rio Grande do Sul, a maioria deles vai chegar lá, não, tudo bem, pá, acertamos aqui, nós queremos ser campeonato não campeão. cai. Queremos ser campeão. E aí? Como é que o time do interior vai querer ser campeão? Well, o Entendeu? Novo Hamburgo foi. Mas quantos anos? Novo Hamburgo, quando eles dizem que mas não querem. quantos anos demorou? Não. Mas quantas coisas se queimaram em função disso? E outra, né? Os caras foram Entendeu? dormir campeão, Trabalhar acordaram dentro desempregados. de um planejamento, seguir aquilo ali e ir aperfeiçoando. Não, e deu liga e formou um grupo de caráter, de pessoas de caráter. Sem e dúvida. abnegados, né? O técnico era, o vice de futebol era, não. os jogadores. Deu Tanto tudo é que certo e pegou um momento também ruim, né? De Grêmio e Inter. Grêmio e Inter. O Grêmio focado na Libertadores e outras competições, e o Internacional tentando se restabelecer. Agora, eu estou brincando, mas o que me diziam no interior era o contrário. Que quando vocês chegam, eles dizem, não caindo, tá bom. Aí perde 3 e bota pra rua. Às vezes não ganha é bem 2 ou assim, 3, não. já foca no... Não é bem assim, Não, não. isso aí é o Passo Fundo. Não o é Passo bem Fundo assim. é que se meteu a Jacu Rabudo lá, queria ser campeão gaúcho. Não, contratou mas não é só o Souza. Passo Fundo, não. Não é só o Passo Fundo, não. Eu já tive em outros clubes também. Que o pessoal, não, porque nós vamos, tem que pegar vaga aqui, vaga ali e tal. Ah, não, Às vezes, vaga sim. Agora, campeão gaúcho, acho que é um que outro só. não, mas pode ter certeza Mas que que tem. unha, hein? Na hora do, sabe? Mas aí Mas que eu é acho porque que é vocês têm nome. estratégia errada. Contrata o Paulo Porto, que tem nome. Quando contratam um técnico menor, eles não dizem pro cara, eu quero ser campeão. Campeão, ou chegar lá, eu ir para a final, essas coisas, né? Eu tô exemplificando mais para frisar bem essa situação de tu criares uma situação A mais do que pode. a mais do que pode. Eu acho que tem que ser tudo dentro, né, de uma perspectiva que tu não vá criar depois um desânimo do torcedor, uma frustração do torcedor, né? Diga, amor. Não, a gente estava falando sobre o Argel no Figueirense, Rec. Ele foi contratado dia 11 de julho de 2016
e foi demitido no dia 21 de agosto de 16 após 8 jogos. Ficou 1 mês e 10 dias. E 10 dias. Tá difícil. E agora de 19, que dia é hoje? Hoje é 25. É a mesma coisa, 1 mês e de 8 dias. O presidente do Figueirense não pediu para sair também? Também. Pô, então Também. o Argel é o derrubador de presidente. Cara. Ele Tem que mandar derruba os presidentes. Vamos mandar o Argel para Brasília Não, e mas eu acho que resolver não um foi problema lá no Palácio do Planalto. Mas eu acho que não foi na mesma época, hein? Não foi na mesma época. Não era o que saiu Argel daí. presidente. Eu acho que não era o Argel. Tu vê. Mas houve um caso no Figueirense, Recente, claro. no ano passado, que o presidente saiu. Vazou. Mas eu acho que daí, com o novo presidente, é que entrou o Argel. O Figueirense estava na A, E aí na B, durou- já o ano que vem vai durou para um C. mês. Resultado, cara. Se não tiver resultado, tá ferrado. Deu. Pronto. Mas arrumou um dinheiro o Argel, acho, com essa aí. Não, o Argel não precisa, né? O Argel já tem demais. Já tá com Pelo boa menos é o que relação. ele diz. É. E eu acho que tem mesmo. Não, tem. Tem, claro. jogou na Europa. O Argel tem uma carreira vitoriosa, né? Só jogou cara? em time grande. Time grande, Europa. Japão, China Ele não e jogou- Europa. Benfica, né? Jogou muito tempo no Jogou no Benfica. Benfica. Pô, Jogou no Benfica, jogou no Cruzeiro de Belo Horizonte, jogou no Palmeiras, Eu lembro dele. jogou no Internacional, no Santos, com o Vanderlei Luxemburgo. Só time grande. Só time grande. Só time grande. Bom, olha aqui, o Paysandu, que vai pegar o Internacional daqui a pouquinho, 9h30 da noite, no Beira-Rio, que pode bater o recorde de público no ano, tem o pior ataque depois dos dois últimos. Ele só marcou mais gols do que o Náutico e o ABC. Ou seja, quando ele surpreende fora de casa, tem acontecido de vez em quando, aí o Paysandu tem feito alguns crimes fora de casa. É também um placar escasso. Marca poucos gols, tem 27 pontos, está numa posição ali. Né? Se perder, vai para baixo. Se ganhar, dá uma respirada legal. Partida dessa noite do Internacional vale a liderança. O Grêmio não tem oferta ainda do Tijuana. Mas lá no México eles dizem que vão fazer a oferta na semana que vem. Eu acho que eles estão deixando o Grêmio ficar no sufoco porque não vende o Luan, para não ter que pagar o que o Grêmio quer pelo Bolanhos. E até o que disse o Alexandre, daqui a pouco vão usar esse monte de repercussão externa, acho que até falou fora do ar aí, né? Que os caras perigam usar isso tudo, que chega tudo que é imagem lá, tudo que é comentário. Né? E ele é pauta em todas as entrevistas coletivas, tanto é que o Renato se irritou e disse que não vai dar de mamar para ninguém. Quer dizer, então, isso prova que a repercussão em cima de um cara de 28 milhões, ela é permanente. O Pelaipe esteve aqui e disse assim, me cornetearam na época do Kleber, tá aí outro Kleber. Também é contrato de 4 anos e também custou uma fortuna. Com a diferença que o Kleber era um jogador mais veterano, que tinha várias lesões, né? Eu não quero ser menos generoso aqui com o nobre Paulo Pelaipe aqui, porque Mas eu acho que mas o o caso Kleber custou Kleber... 5, 6 milhões. O Kleber no total custou 40 milhões pro Grêmio. E o Bolanho no total vai custar os mesmos 40. Não, tudo bem, o que eu digo é o seguinte... A comparação nos valores pode ser feita. Sim, vamos dizer, com a diferença que no caso do Bolanhos ele ainda pode ser vendido ou minorar o prejuízo ou zerar o prejuízo, né? No caso do Kleber era visto ali que aquele contrato com aquele período de 5 anos de vigência tinha tudo e mais um pouco para dar errado, né? E aí o o seu Pelaipe também, ele querer fazer do Bolanhos uma redenção, comigo ele não conta por isso aí, mas deixa para lá, né? Não, e o passou, Bolanhos- página virada. Ele tá nos Não tem assistindo. problema, um abraço pro seu Paulo Pelaipe. Não O tem Bolanhos problema. marcou gol em título também, Tá lá no né, na Criciúma. Copa do Brasil. porque Não tá no Criciúma nada. Não tá mais? Já faz um ano que saiu do Criciúma, Pois mais de eu um que tô ano. desatualizado. O Mas, presidente é, do e- Figueirense só é o mesmo ainda da época do Argel. Ele deu uma declaração há poucos dias, Sim, então... após protesto. Mas não foi ele que pediu a demissão, é o anterior. O É anterior. isso aí. Mas o presidente da época do Argel é o mesmo ainda. Mas ele disse agora em entrevista, um mês atrás, após protestos da torcida, ele disse, se o problema sou eu, saio amanhã. Mas não saiu ainda. Mas Tem esse rolo. Para vocês verem como é complicado, né? Porque tu lida com N fatores e nós temos aí o caso do Luan e do Bolanhos. O Luan com o contrato que está terminando e o Bolanhos com esse contrato todo pela frente, né? Quer dizer, é complicado. Agora, Paulo, você estava falando em planejamento. Vê como o tal do planejamento, também calcado em venda de jogadores, é difícil. É difícil, É muito difícil. Vê que o Grêmio fez tudo certo. O Grêmio segurou os jovens, conseguiu a valorização dos jovens, conseguiu um título em cima dos jovens. Everton, o Pedro Pedro Rocha. Rocha,
o Luan, o Arthur, próprio Bolanhos o voltou Arthur. no final da Copa do Brasil do ano passado. O Arthur apareceu agora, Ramiro, mas né, no o Ramiro cresceu. Quer dizer, o Michel entrou bem e se valorizou. O Grêmio acertou a zaga, tudo certo. Fez um contrato de longo prazo com um goleiro que só toma pau, né? A torcida do Grêmio já quer botar o Paulo Vitor, é uma coisa impressionante. Eu comentei hoje ao meio-dia. A perseguição da torcida do Grêmio ao Marcelo Groi é um negócio doentio. É Porque quando doentio, chegou mas ao mesmo tempo o ele teve Bruno uma queda de Grassi- produção, né? É? Ele caiu de produção também Caiu, nessa temporada, caiu, né? Isso mas- nós podemos dizer. Não, Mas o Bruno nem tanto o Grassi mar, nem já- tanto a terra. Assim, ele não é uma porcaria de um goleiro, ele é um bom goleiro, bom jogador, viu? já pegou a Acabei de seleção dizer, brasileira. o Paulo aí, ó, tá aí. Ele sabe não quem é que mal. é? O Marcelo Groi não é mau goleiro. Eu tenho convicção disso. Quando tu dá esse Mas show o- de explicação, é porque tu quer ver o Paulo Vitor. Não, Porque- não, porque é o seguinte, eu não posso querer tirar um cara que está há 3 anos na posição por um outro que jogou 2 partidas. Aí eu já acho que tem um certo Mas tu exagero. tem esperança no Paulo Vitor. Olha, eu quero É ver que mais o- o Paulo Vitor é que ainda o- também. que o- Também não vou sair me apaixonando assim. É que o Paulo Vitor, ele chegou e nas oportunidades que ele Muito esteve bem. jogando, O jogo foi bem. ele deu uma demonstração. Pegou pênalti. Ele deu uma Ele demonstração. passou confiança, Bruno. Passou confiança, ele mostrou liderança, ele foi decisivo. Fala bem. E é um É. cara que é Sombra, evidente que o Groi tem Olha, que alguma... se o Paulo Porto fosse o técnico do Grêmio, eu acho que o Marcelo Groi estava mais ameaçado. Hein? Não. Eu tô sentindo, mas doutor. eu cheguei pelo Paulo Vitor para justificar. Embora o Groi tenha uma história dentro do Grêmio, ele é um cara totalmente confiável, né, cara? Mas olha aqui, ó. Se bobear, dança. Já foram uma vez foram buscar o velho Dida, hein? É. Ai do gol, Dida. E naquela O época fez do até Dida uma- era a fez melhor até fase do Groi. Fez até um comercial do gol, né? Ele é Mas foi um grandão. goleiraço, né? O Dida foi um goleiro extraordinário, né? A carreira do Dida é um negócio de louco. Menos Agora eu no acho. Grêmio, né? Agora, acho que no Grêmio não foi esse luxo, né? Mas também já tinha 40 anos. Né? E aí Mas o Inter fez o no favor Inter, de fazer um contrato de 2 anos. O com Inter ele. fez um plano de aposentadoria com ele, é outra história, né? Gestão, né? Era caridade. né? Já Gestão, né? era, claro, plano de aposentadoria. Mas eu acho que assim, ó, Marcelo Groi, ele de fato, a temporada do Marcelo Groi não é boa. A temporada do ano passado não foi lá essas coisas também. A última grande temporada do Marcelo Groi, nós já estamos lá em 2014, né? Tá, então tá. Há 3 temporadas atrás. Então, Agora, vamos agora, deixa eu dar uma de advogado do Marcelo Groi. Não fosse o Marcelo Groi, o Grêmio não teria sido campeão da Copa do Pois Brasil. é. Que é Eu um não título tô- que o Grêmio não ganhava há 15 anos. Pois é, cara. Porque ele Eu pegou não- eu os não- pênaltis contra o Atlético Paranaense. ele E pegou aí- os pênaltis, mas o jogo foi pros pênaltis porque ele tomou um frango durante o jogo, né? Que daí o Mas amigo tá esquecendo. qual Mas né? a goleiro impressão que do toma último frango? jogo. Pior que é verdade. Não, Pior que é verdade. Era Mas um um jogo frango que absurdo. começou 1-0 com o Atlético Paranaense, Frango mas o do Grêmio teve um jogo inteiro para reagir. Mas todo mundo chamaria. Extremo, Renato. Todo Extremo. mundo chamaria o Marcelo Groi hoje e ontem, especialmente, de herói, porque defendeu 2 pênaltis e o Grêmio passasse, né? Não, sem É. dúvida. Isso sem é- dúvida. isso é fato também. Sem dúvida. Se tu Ele- me Tu perguntar o estaria seguinte, com ó, a foto do Marcelo Groi adesivada no peito. Mas né? claro, claro. Não, eu veja bem, eu não sou líder da corneta ao Marcelo Groi. É, né? mas já eu sou deu uma ali Tu é cornetadinha. militante. retaguarda, não, eu tô na fração mais moderada da corneta ao Marcelo Groi. Então, tu é Aí tem um- simpatizante da causa. eu ainda assim, ó, no caso do Paulo Vitor, a primeira amostragem que se tem em relação ao Paulo Vitor é boa. É um bom goleiro, mas não é um goleiro extraordinário. Não dá para fazer, aqui no caso do Paulo Vitor, do Marcelo Groi, o que aconteceu no Internacional quando o Alisson subiu e atropelou o irmão dele, o Renan, quem estava pela frente. Só que o Alisson era um grande goleiro que estava surgindo ali. No caso do Grêmio, parece que não tem isso vindo da Sabe base. que é um dia- Se tivesse um goleiro mais... que tivesse, vamos dizer assim, mostrando que esse cara vai ser um grande goleiro vindo da base, assim, ou vai arrebentar, como foi esse caso que eu citei, eu acho que daí, bom, aí o Marcelo Groi estava mais a perigo, né? O Paulo Vitor, talvez, para a próxima temporada, aí, se o Marcelo Groi continuar assim, daqui a pouco, né? Aí ele, Quanto mais É uma o luz Alexandre alta no fala, Groi. Ele vai dar mas um ele salto. confirma a minha tese. o Paulo Vitor, ele já tem uma história no Flamengo, né? Ele fez boas campanhas no Flamengo. Ó, a torcida queria ele de volta. E agora a chegada dele do Grêmio, eu acho que tu não deve ter essa dúvida toda, porque a chegada dele foi triunfal. Pô, pelo amor de Deus, o que então ele deixa- fez de- nos jogos. Deixa Ele é eu- bom goleiro, ele em é bom todos os goleiro. sentidos. Paulo, ninguém é obrigado a acompanhar sempre os programas aqui, nem recuperar via internet, que agora fica tudo registrado ali no YouTube, no Facebook, quem quiser e tiver dúvida. Mazzaropi esteve aqui há uns 3 meses, quando o Grêmio mandou embora o Thiago Machovski. E aí aquelas perguntas ridículas que o cara faz, mas toda pergunta pode não ser tão ridícula assim. Né? Aí chutei. Qual é o melhor goleiro do Grêmio? Ele trabalha no Grêmio, o Mazzaropi, ele vai dizer Marcelo Groi. Então eu fiz a pergunta mais
óbvia ululante da minha história de 34 anos. Deixou a bola quicando para ele exaltar o claro Groi. que é o Marcelo Groi, tá? Thiago Machovski, que é o melhor goleiro do Grêmio. No quesito técnico ele No fez a quesito ressalva. O Thiago saiu, né? Saiu. Sim, mas o Thiago já estava demissionário ali. Sim. Não tinha nem por que ele defender. Já tinha- Mas a honestidade do Mazzaropi fez com que ele dissesse isso. Mas o Thiago tinha outros problemas, Aí eu dentre olhei os pra quais ele, um probleminha tu tá de dizendo peso, que o- né? O Thiago tinha um sobrepesozinho ali também, Ele né? tinha tudo, pô. Ele é o Bolanhos do Tô gol. falando do problema que eu posso falar, né? Dos outros eu mas não ele posso é o falar. Bolanhos do gol, né? Ele tem de tudo que é tipo de problema também. Olha, sabe que a gente não pode dizer muito mais do que isso, né? Tem que generalizar. Os caras dizem, mas que problema é esse que vocês não podem O falar? sobrepeso eu posso falar porque o treinador à época falava, então daí não tem problema. Mas aqui, ó, Era público, por eu posso exemplo, falar. dentro de campo. Tá, vamos ficar só com os problemas de dentro de campo. Ele tinha uma saída à la louca. Daqui a pouco ele se botava no cara do Fluminense, o cara entrava com bola e tudo. Daqui a pouco ele ia lá pro meio do campo. Era uma falha que no início era o quesito, o aspecto técnico arrojo. que era mais exaltado. O arrojo, né? Diziam, não, ele sai muito bem do gol. Eram as principais falhas dele faz nesse o que quesito. precisar fazer, Sai do determinado gol, e né? tal. Esse Léo me parece um bom goleiro também, esse menino Léo. Mas Tá menos enfim. azarado. Quando ele começou, chutava em gol, já saíram se abraçando. Exatamente, mas eu acho que o Paulo Vitor é candidato, sim, e não tem, o Marcelo Groi não tá fazendo uma temporada que justifique ele ser titular incontestável Mas- absoluto. Se ele continuar jogando mal ou comprometendo em algumas partidas, vai ser questionado a Mas com titularidade dele como 420 qualquer goleiro. Com 420 mil no bolso, ficar no banco. tu Mas é da acredita? vida, o não, Jefferson aí não é banco tem. no Botafogo, cara. Porque o Gatito Fernandes passou ele, né? O Mas goleiro o Jefferson também é plano de O aposentadoria. goleiro do já. Palmeiras, cara. O goleiro O- do Palmeiras, o Fernando Praz, O que Inter veio da tem base um do de Grêmio 500, e foi pro banco. o Inter tem um de 500 que joga no Curitiba, tem um de 300 que joga no Vasco. Pode... É. O que eu posso te dizer em relação aos 420, que talvez seja muito pagar 420 para um goleiro, principalmente um Agora, goleiro que vem da base. na verdade, certamente com o Paulo Vitor aí, o Groi vai crescer também, né? Acho sim. Porque tem a sombra. Aí tem um leão, sim. Boa correndo boa atrás. observação. Para defender o Marcelo Eu Groi. não queria ter um reserva de Eu crescer. também não. Para tu não me botar muito na corneta, eu quero dizer o seguinte, nos jogos contra o Cruzeiro, o Marcelo Groi não tem nenhuma parcela de culpa na desclassificação. Mas aí não tem- teve culpa no gol. Não, Tem- teve. tem- Pegou o seguinte- dois pênaltis, né? Tu vê, o nosso goleiro pegou dois pênaltis, o goleiro do Cruzeiro pegou um e o eliminado são Pegou, nós. bateu Então, nele, nem pegou. Deixa eu só pegar esses dois casos que você citou. Os dois, Jefferson e o Praz, quando saíram, foram por lesões que os afastaram por um longo ok, período. mas não voltaram. Estão no Mas banco os a- hoje, né? Mas os afastaram por um longo período. Deram Sim, um tempo. ok. Não foi assim, não, mas escolha, vou te colocar no banco O hoje. coitado do Prazo, hein? Ia jogar uma Olimpíada. É. Era até uma homenagem à longa carreira, porque ele tem 38 anos já, né? Ele é bem veterano. E aí o seguinte, se lesionou e não conseguiu mais voltar nem Exato. perto daquilo. Ele estava no auge, ele pegava até pensamento, podia ser o goleiro da Copa do Mundo. Seria um dos goleiros. O Everton que o Ou substituiu. titular até. O Everton que o substituiu na lista olímpica é seguidamente Aqui, ó, convocado. o Tite é o melhor deles, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas levou o Alex Muralha para a seleção. Não, levou o Rodrigo Caio e deixou o Jeromel em casa, né? Não, o Deixa Rodrigo, assim. o Rodrigo Caio tá por ser vendido agora. Mas É. Deixa pra lá. Ah. Ele deve conhecer. Tu quer O dizer scout com- do Rodrigo tu Caio quer deve dizer ser com melhor. isso, Maurício? Eu- Pinhal? Eu tô dizendo que a Tu quer notícia. dizer que o Rodriguinho, quando foi convocado, também ia ser vendido para a Eu- Ucrânia? Não, mas o futebol russo tá interessado no Rodrigo Caio. Ah. Vai pagar 14 Tá milhões de euros. explicado, o Tite tinha que convocar, porque ele vai ser nosso desembargador. Como é, não é desembargador? Ele vai ser o embaixador brasileiro na Fui Copa. dizer uma coisa, saiu outra. Nosso embaixador lá. O Luan ia ser, não quis ir. Aí o Tite convocou o Rodrigo Caio, porque nós não podemos ficar sem um representante. na 14 Rússia. milhões de Eu euros. entendo essa convocação. aí eu Eu tô acho, brincando, mas eu eu entendo acho que por o- ser eclético. Eu acho que o Tite, por tudo que ele demonstrou até agora, a gente tem que confiar naquilo que ele faz. Eu confio totalmente naquilo que ele faz. Porque ele demonstrou até agora a maneira... Coerente. A maneira como ele se comporta, ele tem maneira ele tem critério, ele não é um cara que, vamos dizer assim, ele consegue justificar tudo aquilo que ele faz e tem resultado, cara. Não, e outra uma coisa, Tem Rec, resultado. a gente ignora esse fato quando a gente faz a análise porque a gente pensa a seleção no agora. Mas o Jeromel tem 31 anos, seria um pensamento no máximo para essa Copa. O Rodrigo Caio tem 24, já é médio prazo. Aí eu vou dar uma de Dunga. Aí tu vai dar experiência Aí pro eu vou dar uma de jogador. Dunga. Eu quero ganhar esta Copa. O Bressan Mas tem pra- 24 também.
mas... Que dá tem o Bressan. Ah, mas o Rodrigo Caio ou o Bressan? Não, mas sabe o que é? O Paulo, Bressanzinho isso o com Paulo grife. Porto concorda comigo aqui. O Alexandre, o Maurício já sabe minha linha de pensamento. Quando chega muito perto da Copa, eu acompanhei muitos treinamentos, conversei muito com os técnicos, de Lazzaroni para cá, todos. Eu cobri todas as Copas, eu conversei com todos. Com o Dunga mais ainda, com o Filipão nem se fala, a gente sabe mais ou menos o que eles pensam. O Tite, e repetiu muitos gaúchos, o Mano, quer dizer, então, o Zagallo era aberto, transparente, ficava uma hora conversando com a gente. Então a gente mais ou menos entende, como disse o Paulo Porte. Eles se tornam até meio que previsíveis. Eu tenho certeza que ele convocou o Rodrigo Caio, não é na comparação com o Jeromel, é pelo 23º da Copa do Mundo. Que a gente pode contabilizar o 23º como sendo o terceiro goleiro ou como sendo o jogador que joga em todas. O Daniel Alves em 2010 com o Dunga, que convocou também Josué, porque jogava em mais de uma, Elano, porque jogava em mais de uma, o Nilmar, que era um jogador rápido, que dava uma outra alternativa de jogo ao Luiz Fabiano. Então, eles procuram preencher todas as necessidades num grupo que acaba sendo menor, porque vai lesionando um, não pode mais cortar, depois não sei o que. Então, eles pensam, bom, e se der zebra lá na Copa, o que eu faço? O Rodrigo Caio me lembra o Edmilson do Filipão ou o Polga, que os dois tinham a mesma característica. Podia ser zagueiro e podia jogar no meio, tanto um quanto o outro. Me lembra o Mazinho do Parreira, que podia jogar ou na do Dunga, ou até na do Mauro Silva, ou na lateral esquerda, ou na do Raí, como acabou acontecendo, que o Raí dormiu na Copa. Era o nosso melhor jogador e ficou Foi pior. sacado, por isso foi sacado. Estava morrendo nos treinos. E olha que o Parreira teve uma paciência com o Raí. Teve. Ele tinha jogos que ele morria, não sei se ele estava com um problema particular. Se acabrunhou. Não jogou, né? Mas não sei se tu concorda com isso. Não, eu concordo e é grupo, isso não se é mais leva em time. consideração. E também assim, por exemplo, lado. Como é que está a composição dos jogadores ali, dos zagueiros? Quem é que tem sido convocado? Tem sido convocado o do Corinthians, o Gil, o Miranda, o Marquinhos, Thiago Silva. O Thiago Silva. O Davi Luiz foi uma vez convocado. O Jeromel, por exemplo... Foi uma vez também. Eu acho que ele é especialista do lado direito, né? Ele é especialista do lado direito. Eu acho que o Rodrigo Caio é um pouquinho mais versátil com ele. Agora, o Jeromel realmente estava no momento melhor que o Rodrigo Caio. E a gente está debatendo... Aí o Alexandre... tem uma diferença de bola, né? De qualidade, de futebol e de momento, né? A seleção brasileira já está classificada. Seria mais simpático. Mas aí entra o que disse o Paulo Porto. O Tite não está preocupado nem em ser simpático. E eu acho que não deve estar. Eu conectei aqui. Eu acho que não deve estar. Eu quero o Luan na seleção, porque ele é muito mais jogador que o Rodriguinho. Mas muito mais jogador, joga mais futebol. No caso do zagueiro, nós estamos... Entrega mais. Nós estamos discutindo não tem Porto Alegre o quarto zagueiro, né? Porque ninguém tem dúvida de que Miranda, Marquinhos e Thiago Silva estão acima da hierarquia do que o Rodrigo Caio. É o quarto zagueiro. Exatamente. Seria, vamos dizer, o último da fila, né? Mas o último da fila para entrar, por isso tem que ser o versátil. Eu entenderia. Por isso que o Davi Luiz foi testado, porque ele é versátil, ele joga no meio. Eu fecharia com a tese de vocês se fossem jogadores que estivessem mais ou menos jogando no mesmo nível, e não estão. O São Paulo está lá na zona de rebaixamento, né? O Rodrigo Caio teve uma falha bizonha depois da convocação, né? Nós falamos depois da convocação. Nós falamos do Gil aqui. O Gil nem se fala mais nele. Mas que daí também vai para a China. O Tite falou. Na entrevista coletiva pós-convocação, ele disse: eu não posso deixar de observar o Rodrigo Caio, de observar o Gil. Ele bota ainda uma dúvida entre esses dois jogadores. Vocês não acompanham, eu até nem acompanho tanto, acho que vocês acompanham muito mais o Tite do que eu. O Tite é um cara que ele é fiel aos princípios dele, aquilo que ele constrói, quem constrói com ele. Ele não é um cara que simplesmente descarta os caras. E Paulo, e eu acho que isso aí enraiza ele. Eu citei a Copa de 2002, tá? O Filipão não copia ninguém. Mas o sucesso em 2001 do Tite fez todo mundo pensar no tal do 3-5-2. E o que nós ganhamos a Copa? Também no 3-5-2 e também com essa figura híbrida. Do Edenilson, do Polga. Né? Então, isso... Volta o Tite pelo Tite. Que embasou o Filipão e agora é ele. Ele é um ele agora está no 4-1-4-1. Né? O 1 tem que dar estabilidade para ele.
Se o que ele levar não der estabilidade, e nós estamos numa escassez braba desse aí... Mas o cara tá seria jogando muito. Não, agora o Casemiro... O Casemiro tá jogando muito. Mas, digamos, lá na era dele do Corinthians era o Ralf, que era mais um do que o Casemiro, porque o Casemiro sai e faz gol, inclusive. Sim, mas e antes, e a seleção antes do Filipão, do Tite, como é que era? Tinha alguém? Ele é que criou isso aí, cara. Ele é que criou. Não, ele tá com o time. Ele trouxe o cara, botou no lugar certo, porque... Ele ajustou as peças. Cara, a grande virtude do treinador, isso eu ouvi o Tite falar. E é que o treinador, ele tem que ter a sensibilidade de colocar o jogador naquele lugar onde é que ele rende mais e dentro a soma dessas individualidades, compor um sistema tático, né? Uma maneira de jogar da equipe com as individualidades que ele tem, para poder tirar o melhor do jogador. Claro. Entendeu? Agora, então, sabe o que é? Isso ele tira. Já vou passar para o Maurício aqui. E é verdade. A seleção brasileira está invicta ainda. Né? Dizer, agora, falando em... Aliás, não está invicta mais, mas a seleção brasileira, ela ficou... Os jogos valendo. Valendo. Né? Henrique, eu queria ouvir e ver os programas, o Cadeira Cativa, uma semana antes do Tite assumir, quando não estava o Tite. Como é que a nossa seleção estava sendo vista? Como é que estava sendo falada? Se dizia que essa geração que a geração era insuficiente. Exatamente. O que é um erro, né? Porque tem um monte de jogador brasileiro rendendo em altíssimo nível. Faltava treinador, né? Que agora faltava jockey. Mas um dos maiores treinadores de todos os tempos, Filipão, nós tomamos 7. Quer dizer... Não, mas aí... Tinha muito problema ali mesmo e ele, inclusive, era responsável. Ali, o Filipão, eu tenho convicção de uma coisa. Eles... Comeu na mão de baixo. Ele e o Parreira se associaram, para mim, e elaboraram uma... Vamos dizer assim, nós vamos criar esse ambiente, que era de usar a torcida dizendo que o Brasil era candidato, era favorito. Eles criaram tentaram criar esse monstro para os adversários. Arrumaram um peso. Certo? E quando chegou naquele momento, que eu sempre digo que o Filipão perdeu a maior oportunidade dele de surpreender a Alemanha taticamente, porque a Alemanha era a melhor equipe. E ele perdeu o maior jogador, que até nem estava jogando, a seleção não estava jogando tanto, mas o melhor jogador era o Neymar, ele perdeu, e perdeu um cara importante lá atrás. Thiago Silva. O Thiago Silva. Então, ele perdeu a oportunidade de criar uma situação, vamos fechar um pouquinho mais. Mostrar que ele era o Filipão mesmo. Claro, de criar uma estratégia. E ele simplesmente... Para ser fiel àquela situação que eles criaram de favoritismo do Brasil, porque aqui não sei o quê... Nós vamos impor o jogo, nós vamos criar... Aí ele põe o cara... Boa análise. Mas sabe o que é a parceria? Já te passei, então. Maurício. Claro. Olha o que é a parceria. E essas criaturas que a gente já acompanha e nos acompanham também, né? Mandando mensagem para a rádio, via WhatsApp, via telefone, via fax na época, telex, carta... Nunca largam a gente, né? Agora estamos nos assistindo em Viçosa. O Sandro Quer, que está em Guarapuava, no Paraná. E o Edemar Pessato em Viçosa, Goiás. Né? Não, ele está no Mato Grosso do Sul e amanhã vai para Formosa. Formosa, não é Viçosa. Formosa. E sabe o que é? Esse cara, ele me mandou uma vez uma gravação da abertura do meu programa, que era feita a gravação pelo Marco Antônio Pereira. Era Plantão Esportivo da Guaíba, oferecimento Cafelito. Ele vendia publicidade, está nos assistindo, então, minha homenagem ao Edemar Pessato, com um megafone e uma bicicleta, e pediu que eu fizesse a gravação dos anúncios dos produtos dele, e eu fiz com orgulho. Ele está nos assistindo, pode comprovar isso aí. E toda vez que o pessoal ia daqui para lá, disse, me manda produtos daí, coisa, ainda estou devendo para ti, Mas desculpe, eu estava na fila da Caixa Econômica hoje com a minha esposa lá, sentado, e um cidadão do meu lado aqui. Aí daqui a pouco ele... Te conheço, tu é treinador, né? Te vejo no programa do REC sempre. Vejo todo o programa. Sempre, né? Treino a cada 2, 3 Esse aqui é forte, né, pô?
Não, ele disse que assiste todos os... Eu estou dizendo assim, tem umas figuras que são adoráveis, né? E às vezes a gente nem dá o tratamento que eles merecem, porque eles não largam o cara. É daqueles que mandam um WhatsApp para dizer, bom dia, seu Rec. Que dia... Me manda noticiário do Paraná, o Sandro Keck, me manda fotos. Quando houve uma destruição naquela região, ele me mandava fotos para eu narrar no rádio com mais precisão. Ele dizia, olha, eu vou te mandar novas fotos, tu tá aí com o site defasado, olha o que está acontecendo agora. Pô, para aí, isso aí é muita coisa. E o outro, eu dou testemunho aqui ao vivo, e ele está nos assistindo lá. Ele está no Mato Grosso e vai para Formosa. Vai para Formosa. O Thiago me falou que ele estava assistindo, achei que ele estava lá em Formosa, falei Viçosa. Viçosa é Minas Gerais. Formosa. E, pô, essa história de me mandar a primeira gravação, quer ver? Nem tu tem isso. É claro que eu não tinha, né? E aí, pô, eu achava que era outra coisa, nem imaginava. É muito bom, cara. Plantão que eu apresentava no final da noite lá, em 86. Diga, Maurício. Rec, teve uma reunião lá no Palmeiras com o... Sim, eles começam a fazer muita reunião, hein, Paulo? O Cuca tem muito dinheiro para receber. É uma reunião do Alexandre Matos para tentar reaproximar Felipe Melo do Cuca. Já falam em reintegrar o Felipe Melo. O Cuca vai ter que engolir esse sapão aí. Vai ser. Essa altura do problema reuniram os quatro: o Alexandre Matos, o Cuca, o Felipe Melo e o Cícero Souza. O Felipe Melo vai pedir desculpas pro Cuca, o Cuca vai aceitar, só que o Felipe Melo, só se ele parar de dar entrevista. É verdade. Porque ele vai crescendo no meio da entrevista. E aí, se ele pega um repórter que é malandro, ele já diz um absurdo, ele já diz que vai dar tapa em Uruguai. Ele se solta na entrevista. Aí ele já acaba com o trabalho dos outros. E morre pela boca, né? Fala demais. Vocês não imaginam, cara, o que é no futebol para te vencer, para te criar um clima forte, um clima vencedor, a união de forças e de circunstâncias, entendeu? Qualquer coisa que não esteja em sintonia atrapalha. O Brasil de Pelotas não mandou embora o Wagner agora? Tu viu, então o ambiente do futebol, para dar certo, ele precisa de ter muita harmonia, e quando acontece esse tipo de coisa aí, fica, sabe, tu perde um tempo ali para poder encaixar de novo, porque vai ter gente que está jogando, que daqui a pouco vai perder o lugar para ele. Quer dizer, tem uma porção de detalhes aí. Paulo, tu está com 65 anos. 65. Está com o burro na sombra. Nem tanto. Trabalhou já na burocracia, que é um negócio que desgasta. Desgasta para Dedé, o bancário, é uma coisa que parece, trabalho no Banco do Brasil, na Caixa Federal, vai ter estabilidade o resto da vida. Isso aí é legal. Pensando na família, é legal. Agora, lá dentro, é uma cobrança ferrenha, não pode errar, não pode... Muito. Trabalha com números, com gente chata, com gente pegajosa. Bom, aí vai para técnico, que também é um estresse bárbaro. Você ainda tem saco para continuar trabalhando ou vai viver só das rendas? Não, cara, graças a Deus, eu tenho uma coisa que eu consegui, que foi a minha estabilidade. Eu tenho para mim viver, certo? Tenho para mim viver. Agora, o futebol, cara, ele tá no sangue, não adianta. É aquela coisa de... eu nasci dentro de um campo de futebol, praticamente, entendeu? Lá o meu avô era o time do Pinheiros, jogava nas terras do meu avô, o campo era lá dentro. Então, eu nasci ali dentro. Pinheiros de Taquari? Pinheiros de Taquari, tá? Vê que tem uns nomes que marcam, vê o que é a força do futebol, né? Então, eu sempre vivi dentro disso aí, eu nunca consegui sair fora do futebol. E eu tenho ciência de uma coisa, que o meu momento hoje, embora eu tenha 65 anos, eu tenho saúde e tenho, como é que a gente diz... eu tô super motivado, mas não, como é que eu... Decepcionado? Não. Como é que aquela palavra que tu tem que estar sempre focado ali, eu tenho esse foco, eu tô, sabe, com vontade, eu tenho vontade de fazer mais coisas, eu tô com gana de trabalhar, porque embora sangue todas nos olhos. Quando o futebol, a nossa carreira, ela tem N coisas ruins, mas ela tem muitas coisas boas, cara. Porque a amizade que a gente faz, né?
Amizade, quantas pessoas eu tenho hoje que a gente conhece, se dá bem, se comunica, tem também a possibilidade de ajudar até na formação futebolística, mas também como, né, pessoa de alguns jovens que a gente encontra, né, no futebol e que ainda, vamos dizer assim, não tem de repente não tem um lastro de casa ainda, né, que na sua formação, e a gente pode ajudar. Eu estou super motivado para... Que bom, é isso aí que eu queria saber, porque, olha, daqui a pouco o Paulo Porto tem que pegar um time da Série B aí, o Lisca pegou agora, né? Essas duas quedas aí do Beto e do Argel atrapalham um pouco vocês. Embora o Argel já esteja no outro patamar. Sem dúvida. Amanhã ou depois já vai estar empregado. Não que vocês sejam piores ou melhores, eu nem entro nesse mérito. Mas o Argel já teve oportunidades muito boas, né? Já treinou a Portuguesa, já treinou o Figueirense várias vezes. Criciúma. Vitória da Bahia. O Vitória, o Inter, né? Então ele já galgou alguns degraus a mais. Eu fui provocar, né? O Irajá está nos assistindo em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e disse que também me acompanha há muitos anos. Vamos parar com esse negócio. O Paulo já começou a me sacanear, que eu sou da época do Eduardo Amorim, que jogou com um Tostão. Aí não. Eu vi teu comentário, eu acho que eu tenho gravado lá em casa, vou te mandar. Olha aqui, ó, está dizendo aqui que ele era da escolinha Grande Pinheiros, o Irajá. Bom, Maurício, tá 1-0 pro Ceará. 1-0 intervalo de jogo na Arena Castelão. Ceará faz uma boa campanha, hein? Eles têm torcida, né, Paulo? Tem. Tem apelo, né? Time grande. Tá fazendo uma boa campanha, sim. Aqui, eu não vou perguntar se o Espinosa fez falta e tal, e até acho que não fez, porque não deu nem tempo de dar tanta repercussão e tudo mais. Mas agora, de repente, um paizão no vestiário ajudaria, né? Sim, pro rescaldo, né? Pra gurizada, para dar uns conselhos. Mas, pelo jeito, não havia entrosamento nenhum ali, nem com o Renato. Mas nem o Renato, de certa forma, não cumpre esse papel de... O Renato não tem como estar em todos os lugares. O Renato é um bom gestor. Quando vai para o campo lá, tem que ter alguém que fique com os lesionados, com os que estão na preparação física, com os que estão no come-dorme. Mas ele tem na comissão alguém para fazer isso aí. Na verdade... ele deve ter, né? Na verdade, eu acho que a única coisa que aconteceu de errado ali foi o momento. Acho que o momento que não era o momento de fazer. Agora era o momento de fazer, de repente. Perdeu tal. E uma outra coisa também que a gente tem que confiar, eu confio muito, né? A gente como profissional, a gente vê a gestão do presidente do Grêmio, entendeu? Então ele não iria fazer nada que fosse prejudicial ao Grêmio e tal. Eu tenho uma história que me contaram, e a fonte é boa, que o Renato foi de dedo em riste cobrar do Ico Roman, porque ele não ia no jogo contra o Botafogo. O Espinosa. O Espinosa. Dizendo assim, agora tu arrumaste um inimigo, ou arrumaste não sei o que e tal, agora tu arrumou bronca comigo, e ninguém contou essa história, estou contando agora. E aí o Ico entregou ele para o presidente faz o que o teu coração manda, tu é o responsável pelo departamento. Se foi desse jeito... Pois é. Daí parece que depois o Espinosa até ligou, até pediu desculpas, mas daí já era tarde. Eu não tenho essa informação, assim, o que eu sei é o que está na imprensa, assim. Eu agora quero dizer o seguinte, eu gosto muito da figura do Espinosa. Acho que ele é uma figura que merece todas as homenagens e todo o respeito da torcida do Grêmio, das pessoas do clube, enfim, né, de quem de alguma maneira se envolve com as coisas do Grêmio. O Espinosa, independente do que aconteça, tipo, nessa passagem ou em outras passagens que ele possa ter pelo Grêmio ou no futebol, o que ele escreveu na história do Grêmio é para sempre, enfim, né? Tanto ele quanto o Renato, quanto todos aqueles que fizeram tudo que fizeram pelo Grêmio naquela época, né? Agora, eu concordo com o Paulo, eu acho que talvez aquele momento ali foi uma instabilidade que não estava, inclusive, nem no radar de ninguém, assim, foi uma coisa que surpreendeu até mesmo a imprensa, né? Porque foi uma pena, não se falava nisso. Eu lamento, assim. Se falou no começo, que ele não tinha muita função e tal, depois ninguém mais falou. Pelo contrário, diziam que o Inter tinha que ter uma figura igual ele para ajudar no vestiário. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você.
Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, na José do Patrocínio 381-385. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir. CNH suspensa, ligue 3342-8720. 3342-8720. Cachorro quente do R, tá aqui, ó, vermelho e azul. Tá? O original, em frente ao Colégio Rosário. Não tem comparação, nenhum outro chega a seus pés. É do R. Desde 1962, conquistando os clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho. Aí está o segredo do sucesso. A marca roubaram, mas o molho não. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segundas a sábados, das 18 às 23 horas. 3224-8000. Cachorro quente do R, ali do lado do Rosário. Os outros, deixa, né? Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu rico cachorrinho? Então, não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou com a Nina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite! A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse nosso site pdapoio.com.br e faça sua compra online. 20 lojas com produtos todos de primeiríssima qualidade, com marcas famosas, com preços sempre em conta. O que pode acontecer com o Grêmio, Alexandre Guerra? O que pode acontecer com o Grêmio... Maier. A propósito... O Alexandre Guerra está nos assistindo sempre. Ah, tá bem, meu amigo, um abraço para ele também. Deve estar na audiência. Estive junto no aniversário de 80 anos do professor Eugênio Hackbar, lá da nossa São Leopoldo. Ah, sim, trabalham, né, nessa área da meteorologia. Metsu Meteorologia. Metsu, exato. Aliás, aproveitando, né, o parênteses de abraço e mandar um abraço para a turma do Grêmio Multicampeão, que está sempre na audiência. Esses são multicampeões mesmo. São mesmo. Agora, falando em multicampeão, a gente estava falando no bloco anterior sobre o Espinosa. Vou relembrar aqui a figura do Espinosa para te responder. O Grêmio vai ser campeão da Libertadores, que isso está na entrevista dele, né, na despedida. Diz que ele ia estar na arquibancada e tal. O Grêmio, na minha opinião, tem muita chance de ser campeão da Libertadores. Eu acho que o Grêmio pode fazer dessa eliminação na Copa do Brasil um momento de reagrupar, recoesionar forças para ir com tudo, né? Agora para esses enfrentamentos agora do mês de setembro contra o Botafogo. O que vem pela frente não é mais fácil do que isso também. Vem o Santos ou o Barcelona de Guayaquil, qualquer um deles é muito forte. Mas à medida que o Grêmio vai avançando, vai ganhando confiança, o Grêmio já é um bom time, bem organizado, bem treinado, com bons jogadores. Né? E eu acho que a torcida vai comprar. Sempre em casa, né? Exatamente. Eu acho que vai acontecer o que aconteceu em 95, a torcida vai comprar a causa e o Grêmio vai ganhar a Libertadores. O Santos em casa é terrível. Se o Grêmio não tomar uma goleada lá, o Grêmio acho que reverte aqui. Porque aqui o Santos se acuou de uma maneira contra o Grêmio no segundo tempo que não jogou. Uma arbitragem muito ruim também, né? O Levi Coupe tratou de não jogar. Mas o Santos não está com o time, né, com essa regularidade toda, não, né? Oscila. Está muito irregular o time, né? Mas tem bons jogadores, jogadores perigosos. Mas, por exemplo, Lucas assim... Lima, Copete. O Copete, mas ele O centroavante está mal, né? O Oliveira está mal. O Ricardo Oliveira. Agora ele também mudou um pouquinho. O Zeca, que era um dos destaques, o lateral não está tão bem. Venderam o Thiago Maia, que dava um equilíbrio bom na meia cancha. Ele passou o Copete para o lado direito agora e colocou o outro menino, aquele que é o que está resolvendo lá, o Moreno Alto ali. Eu acho que ali deu também, é uma coisa que daqui a pouco vai demorar um pouquinho a encaixar, né?
Tem algumas mudanças ali que não está com a regularidade toda. Kaique. Não. Kaique é reserva. Não, o Kaique é reserva do Oliveira. Kaique é o reserva É que o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Que é o do ex-Goiás, que é um baita Isso, jogador. baita jogador. Mas o último jogo que eu vi, não gostei dele. Não foi bem. Parecia não foi um cavalo bem. cansado. Não foi bem. Bem não o foi contrário do que ele fez aqui. Agora o Levir até... quando o Levir chegou, ele fez um jogo que ele fez 3 gols, se não me engano. E o Levir já deu nos dedos dele, né? Para ele se acomodar, que não era bem assim, que tal e tal e tal. Acho que o Levir leu bem a situação, né? Porque ele realmente, nos últimos jogos, eu não vi ele fazendo grandes atuações. E ele vinha muito bem. Muito bem. Diga, Maurício. Duas informações rápidas só, que o Bruno Gomes era jogador do Inter, rescindiu o contrato com o Inter e está voltando para o Estoril, agora em definitivo para o clube português. Informação que foi confirmada e divulgada pelo Mas não Marinho foi Saldanha. vendido pelo Inter? Não, ele rescindiu amigavelmente com o Inter e está indo para o Estoril. Jogador de 20 anos. O Inter não confirma oficialmente, mas o pai do jogador já confirma e o Inter informa. De fato, ele já rescindiu o contrato com o clube. Sabe o que é o estranho? O Bruno Gomes era extremamente elogiado pelo Roberto Melo, quando era diretor de futebol do Marcou Marcelo. 130 gols na base. Se falava nisso e deram pau na antiga direção do Internacional. Eu estranho que ele tenha saído Estoril de é clube graça. empresa, né? Clube de empresário, Estoril, né? Ligado a Trafic. Mas eu acho que o Inter também tem esse Joanderson. Né, que eu acho que tem uma boa perspectiva ali. Não, mas podia liberar por alguma berreca. Podia pegar alguma coisa. Né? Pegar alguma coisinha. Gerenciamento. Já voltamos. Quem que vai dar no negócio do Luan, Alexandre Maia? Olha, por enquanto está se desenhando a permanência do Luan até o final dessa temporada. Eu acho que ele deve ser vendido para a próxima janela, na minha opinião. Para a janela de dezembro, janeiro. Pois é, mas aí ele vai querer renovar se em março ele está livre? Olha só, se ele for transferido... Ele também não joga. Como não vai jogar? Se ele tiver o Grêmio vai estar numa Libertadores. Como é que o técnico não vai escalar? É tudo... Não, é que eu acho que talvez não cheguemos a tanto, né? Talvez essa necessidade não se apresente se a transferência dele for acertada, como se cogitou agora recentemente, né? Nessa hipótese do Atlético de Madrid, que é um clube que não pode receber jogador agora nessa janela. Só na próxima. Mas pode receber na próxima. Tu acha então que ele já está vendido? Acho que não, mas acho que será vendido em dezembro. Eu acho que para o Atlético de Madrid. Pelo que me explicaram aqui mesmo, o Atlético de Madrid pode fazer negócios. Ele não pode registrar. Não pode registrar. Exatamente. Eu achei que Ele não pode podia, consumar a transferência agora. A Ele minha está ideia é suspenso. a seguinte, eles não podem falar. Mas então podem. Não, ele não pode. Então a semana que vem... Pode Conversar, negociar, firmar contrato ainda não. Quinta-feira termina a janela. Não, mas aí é que tá, é que o Atlético de Madrid não adianta para ele fechar a negociação, não muda fechar 31 de agosto ou 31 de dezembro. Exatamente. Não muda. A Ele janela não pode dele é registrar dezembro. agora, é só janeiro. Quer dizer que vão ficar nos E se o enrolando, Grêmio tipo o vender caso para Christian. outro? Vão E se o enrolar. Grêmio vender para outro clube? Tem que vender para outro clube e o Luan tem que fechar o contrato com outro clube. Mas se ele tem essa possibilidade do Atlético de Madrid... O Grêmio pode fazer de conta que ele não está vendido, fazer de conta que está renovando. E anunciar em dezembro que está vendido. Não, e não Pegar pre- um troquinho de garantia de entrada. Isso. Ou daqui a pouco não precisa fazer nada disso. pegar Pode um dinheiro. vender o jogador, só que Eu acho que garantia fica ele nem com ele até o pode. fim do ano. Bom, aí o investidor bota na frente aqui, depois recebe, Pode. e aí o Atlético de Madrid repassa para o investidor. Não pode. O Atlético de Madrid pode pagar pelo jogador. Ele não pode receber no sistema da FIFA o jogador. Ele não pode ter os direitos federativos, os Pode econômicos. comprar, ele mas não pode registrar. Não, o jogador pode ficar treinando lá em Madrid os 6 meses. Ele não pode jogar. Ele só vai ter condição de Não vai jogo ter condição de na jogo. próxima janela de transferências. Mandar um abraço para o Edevaldo, que está nos assistindo no Rio de Janeiro, enfim, o Brasil inteiro mandando mensagem, aí não vai dar tempo de registrar. Mas muito obrigado pelo carinho. E fecha quinta-feira a janela. Você acha que o único risco de sair é o Luan? Olha, talvez o Bolanhos, né? Pelo que a gente conversou aqui sobre essa Tijuana. história do Tijuana, só que eu não sei, porque daí é México, né? Daí é outro prazo da janela, porque esse prazo de 31 é um prazo da Europa, menos Portugal e Turquia, né? Então, pro o México México não é conhe- outra história. É outra história, talvez seja outro prazo, talvez tenha aí setembro adentro aí para negociar. Eu tô torcendo que o Grêmio consiga negociar o Bolanhos. Lamentavelmente, um jogador que teria um bom futebol para E agora que chegou o entregar, mas Arroios, não né? quer jogar, não sei o que tá Com acontecendo. o Arroios ele podia fazer até uma dobradinha, É. né? Quer dizer, o Grêmio trouxe um compatriota aí.
Podia jogar aqui em Porto Alegre pela seleção, que ainda luta pela classificação. Né? Exatamente. Não, o Bolanhos pro Grêmio é um caso perdido. Vamos Eu acho que o ele torcedor passa. do Grêmio não voltará a vê-lo com a camisa do Grêmio. Essa é a verdade, né? O que é uma pena, né? A janela pro México fecha no dia 5 de setembro. É perto Tem uma também. semana a mais. Perto de setembro. Ainda É na outra Ainda temos uns 10 dias de esperança aí de fechar esse negócio. Né? Estamos na torcida. Segunda ou terça da semana que vem. Exatamente, É. exatamente. Nessa próxima quinta, fecha a europeia. E na segunda ou terça, fecha a A mexicana. europeia, uma das exceções, como disse o Alexandre, é a de Portugal, que só fecha dia 22 de setembro. E existem algumas regras Mas daí Portugal locais. não tá Porto. com essa bala toda. É. Mas o Porto e Benfica sempre são Tem, grandes, né? esses têm. Tem bala. Os dois têm bala, Esses os outros têm já é bala. menos, né? Eu acho que eles fazem vamos dizer assim, o intermediário ali, né? Que vai lá depois... Aí Eles pegam para ganham. depois revender ainda. Revender. né? Exatamente. Promovem, né, lá. Pois é. Paulo Porto, o Autêntico. que você prevê aí pro andar da carruagem? Esse título do Novo Hamburgo interfere alguma coisa na vida de vocês? Para melhor ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que eu estou preocupado com o futebol gaúcho de uma Pois maneira é, eu geral. senti isso, é. Pelo que eu tenho visto, a nossa copinha não Tá está muito legal. esvaziando. Está esvaziando, os clubes não têm dinheiro para investir e nós vamos ficar presos ao futebol esse de 4 meses aí, né, que é o Campeonato Gaúcho, e quem não tiver uma divisão brasileira vai ficar voando por aí, porque os clubes, na verdade, que estão disputando Copinha, estão fazendo, vamos dizer assim, querendo economizar, né? E aí com... O São José não mandou o China Balbino embora e o João Locke, tá? O João filho Locke do João ficou, Locke. o filho, O filho interino. dele, que era treinador da base, está treinando a Pois é. equipe. João então- Locke vendia bem o nome do São José. Só o comercial que ele fazia nas emissoras de rádio e televisão que ele ia falando do patrocinador e tal, já se pagava. E ele fazia um bom trabalho lá dentro. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu estou preocupado, de uma maneira geral, com os clubes do interior, né, por tudo que a gente tem visto aí. E o Zago tá treinando o Fortaleza e pode pegar outro gaúcho, o Fortaleza. Já tomou-lhe chumbo do Brasil de Pelotas, do Juventude, agora pode tomar chumbo do Ipiranga de Erechim. Vai pedir música. Boa essa. Olha. E aí, Semana que vem nós veremos o milagre da recuperação do Felipe Coutinho, né? Não tá jogando porque tá lesionado, mas não foi cortado. Segunda-feira vai estar em Porto Alegre para jogar nas eliminatórias. Exatamente. esperando a melhor proposta. 1-0 Ceará, Juventude vai jogar agora contra o Paraná, precisa ganhar o jogo. Todos ao Beira-Rio, se der tempo.